A temporada 2024 do Pod da Maga está começando e a gente já começa com um assunto que põe muita gente, muitos profissionais experientes de cabelo em pé e suando frio. É a comunicação. Como é que você cuida da sua comunicação? Não só da sua empresa, mas a sua comunicação mesmo. Como é que tá a tua oratória? Então vem, porque esse episódio, o primeiro do ano, é uma aula. E para falar sobre esse assunto, eu não poderia chamar uma outra profissional, senão ela, a jornalista Giovana Pedroso. Seja bem-vinda, Gi. Maga, muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui no retorno do seu podcast. O retorno, ninguém morre de tédio, o retorno. Gi, antes de a gente falar sobre a importância da comunicação, de ferramentas, dicas, do que fazer, do que não fazer, eu queria te ouvir um pouquinho sobre a tua história na comunicação. Como que tu migra do jornalismo do dia a dia, do hard news, da TV, do rádio, para se especializar na oratória? Maga, minha jornada na comunicação, ela começou desde muito criança, sempre gostei muito de falar em público, e eu fui para o jornalismo como uma escolha óbvia daquela menina que gostava de se comunicar, que gostava de escrever, e os veículos, os canais de comunicação são um caminho natural de quando você escolhe uma graduação como a comunicação social, como jornalismo. Porém, como o mercado de trabalho, o mundo profissional, ele está muito dinâmico, eu entrei na faculdade imaginando uma coisa, mas entendi que eu poderia ocupar outros espaços além do rádio, além da televisão, e eu fui descobrindo isso com os anos passando, com o mercado profissional mudando, se transformando. Então, depois de trabalhar por alguns bons anos no rádio, um período mais curto, eu ia dizer alguns bons anos, mas não foi um período bem curto na televisão, eu fui para a comunicação empresarial, e na comunicação empresarial eu decidi migrar para ter a minha própria empresa, e na minha própria empresa colocar em prática. Foi uma jornada assim sutil, inclusive não foi uma coisa assim tão planejada. Mas foi porque tu identificou uma necessidade do mercado, imagino, né? Quando você cria a tua empresa ali, tu criou porque tu viu, tu sentiu que as pessoas precisavam melhorar a sua oratória. Perfeito. Desde os 15 anos, desde os 13 anos, quando eu falava em público, por eu falar com muita facilidade, desde então as pessoas me pediam apoio. Desde muito cedo. Giovana, eu vou fazer o meu discurso de posse de determinada coisa, me ajuda a escrever. Giovana, nós vamos escrever um cerimonial, nos ajuda a escrever. E como que você acredita que eu posso conduzir esse cerimonial? Eu vou dar uma entrevista, Giovana, me ajuda. Inclusive, eu trabalhei na produção, o primeiro trabalho, inclusive, foi na Rádio São Maior, na produção. Na produção do Adelor? Na produção do Adelor. Quando eu pisei aqui na rádio hoje, eu senti o cheiro. Engraçado que a sede era em outro lugar, lá na Avenida Centenário, no Media Center. É Media Center. Media Center. E o cheiro, que engraçado, mudou. É o mesmo. Mudou o lugar e o cheiro é o mesmo. Como é que pode isso? É um cheiro de notícia, cheiro de hard news. Sim, o cheiro do cafezinho pode ser um café especial da São Maior, mas o cheiro é o mesmo. Foi engraçado essa memória olfativa que nós temos e marcou muito aquele período, porque na produção nós somos um pouco psicólogos, às vezes, do entrevistado. Ele diz não, você tenta entender por que ele está com medo, e aí você tenta contornar esse medo com argumentos que justifiquem a vinda dele para dar entrevista. Então, desde sempre, eu apoiei pessoas na condução de falas em público. E quando eu montei a minha empresa, embora o business dela, o negócio dela, no primeiro momento não fosse a oratória, eu fui entendendo que o mercado de educação em oratória tinha um grande espaço, que havia essa necessidade do público, e eu casei com a minha paixão. Isso está dando bastante certo. Então, tá bom. É engraçado porque quando a gente fala de comunicação empresarial, de oratória e tal, dá uma sensação de só empresa, né? De a gente estar falando só de grandes negócios. Mas a gente tá falando da comunicação do dia a dia, da nossa comunicação CPF, não só CNPJ, né, Gi? Exato, Maga. Na verdade, o meu negócio de educação em oratória, ele nasceu inicialmente para atender CPFs. Eu comecei lá no momento de pandemia ainda, atendendo online, mulheres que me procuraram, e eu durante muitos anos disse não, porque eu tinha o meu trabalho como CLT, eu tinha os meus horários para cumprir. Em alguns momentos, quem é jornalista, quem está no mercado sabe, a gente às vezes concilia 3, 4 empregos. Teve um momento que eu tinha 3 empregos ao mesmo tempo em áreas diferentes, era o jornal, era a rádio, era a comunicação empresarial, eu não tinha tempo para administrar tudo isso. Mas na pandemia eu decidi dizer sim para a oratória de CPF. Eu atendi mulheres que me procuravam já há algum tempo, e eu disse,
Então vamos lá. E aí eu comecei, a partir do atendimento delas, a trabalhar essa comunicação do 1 a 1 mesmo, mas sempre com o foco delas de dar palestras, de dar entrevistas. Então esse trabalho de condução, sobretudo com mulheres, de administração do medo. Às vezes tudo o que você precisa, além de técnica, além de ferramenta, é mudar o seu comportamento com relação a uma câmera, com relação ao microfone, e fazer esses movimentos sozinhos não é fácil. É muito mais fácil com apoio, com alguém que já passou por isso, ou que vive isso há algum tempo, que pode encurtar alguns erros que você vai cometer. Mas você vai cometer. Não quer dizer que mesmo recebendo um apoio, você vai fazer tudo certo o tempo todo. Você já cometeu alguma gafe, Gi? Já cometi algumas gafes. Olha, menina, eu já cometi uma. É pra contar? É pra contar, pra encorajar as pessoas. Mas eu saberia assim, não, peraí. A Giovana Pedroso já errou fazendo um negócio desse. Como é que eu não vou tentar? Vou tentar, pô. Eu vou dizer uma coisa. Eu comecei muito jovem no microfone. E eu vou dizer pra você que eu sempre fui, quando eu era mais adolescente de grupo de jovens. Então eu era muito inocente, assim, eu não identificava. Por exemplo, eu não sabia diferenciar uma pessoa que estava bêbada de uma pessoa que não estava. E eu fui cobrir um jogo, quando eu trabalhava numa emissora, já no microfone como apresentadora, eles fecharam um pacote para cobrir esses jogos da Alarme, esses jogos amadores de bairro. E eu me lembro que eu fui para um jogo desse cobrir, e eu precisava achar um entrevistado para entrar ao vivo. E o senhor virou, só que assim, uma pessoa que conhecesse o estado de embriaguez, ela perceberia pelo cheiro que ele estaria, já de costas, já ia saber que ele tinha bebido uma cachaçinha antes do jogo. E eu não percebi, e ele virou e eu comecei a entrevistar. E ele estava completamente bêbado. E aí riram muito de mim. E assim, ó, na hora eu não me dei conta. Eu continuei perguntando pra ele, isso com 18, 19 anos. Eu nunca não sabia diferenciar alguém bêbado. E, gente, eu não tô contando mentira aqui, é verdade, eu não sabia. Hoje, mas ao vivo na TV ou no rádio, em algum momento você fez algo que também ficou marcado ou não? Ali é tudo no improviso e dá tudo certo? Não, já marcado pelo menos pra mim. Eu espero que não na memória do público, embora se ficou lá guardado, talvez agora eu retome, faça alguém reviver alguma memória. Eu já troquei nome de entrevistado, por erro, não me lembro se foi erro meu de anotação ou erro de produção, mas eu já troquei nome de entrevistado. Eu já fiquei muito brava com o entrevistado, porque quando você é jovem, você também tem um monte de coisas que eu fui criada, os meus pais me educaram muito, que é certo, que não é, e às vezes a minha linha é muito dura, a determinadas respostas ou determinadas coisas no mundo político, eu não admitia, eu não entendia, e eu já fiquei brava com o entrevistado lá atrás no começo, e brava no sentido assim de não conseguir de perceber. Eu fiquei assim, até sem palavras em determinado momento. Eu fiquei sem palavras, digo, gente, eu não acredito. Eu pensava comigo, eu não verbalizei que a pessoa tá me respondendo isso. E aí eu perguntei se tem certeza. Eu fui enfática numa postura que talvez indelicada, que hoje eu jamais adotaria, mas que lá no começo a minha formação e as minhas crenças me conduziram a agir daquela forma. E um erro que é o maior, que eu nunca vou esquecer, e que tem muito relação com confiar. Eu confiei numa fonte, e a editora, que era de Florianópolis na época, isso foi na época da TV, eu confiei numa fonte, a editora que era de Florianópolis, quando eu chequei ela, eu disse, olha, foi uma fonte que me passou. E eu não tenho ainda uma resposta do outro lado. Então, eu não sei o que a gente faz. A gente corre o risco de sair na frente e cometer algum erro, mas aí ela assim, não, confia na fonte. E aí, adivinha o que aconteceu? Eu confiei na fonte e foi uma barrigada. Era mentira. E a fonte até hoje, quando me encontra, me abraça dizendo que é minha amiga. Confesso que talvez só ela sente isso. Eu fiz esse preâmbulo e perguntei a Giovana sobre se ela já errou em algum momento, já cometeu alguma gafe, enfim. Justamente por isso, Gi, porque muitas vezes as pessoas pensam que se começa já acertando tudo, dando tudo certo, brilhando muito. E tem um caminho, né, Gi? Com certeza, tem um caminho, e o erro, ele ensina, o nosso cérebro, ele aprende muito mais pelo erro, infelizmente. O erro, ele marca.
Inclusive, nosso cérebro é condicionado a nos proteger. E o erro, hoje, não representa a morte, mas quando nós ainda vivíamos nas cavernas, errar poderia ser sinônimo de morte. Então, o nosso cérebro, embora nós tenhamos evoluído, a sociedade evoluiu, nós ainda carregamos comandos muito primitivos. Nosso cérebro parou biologicamente de evoluir há 100, 150 mil anos. Então, nosso cérebro é condicionado para nos proteger. E o erro, ele ainda emite para o nosso corpo, é um sinal que o cérebro manda para o nosso corpo muito forte, que... Pensa comigo, quando você está conversando com alguém que você sente que falou uma coisa que não devia e na hora você percebe, sabe quando você encontra uma mulher que pergunta, às vezes que está grávida e ela não está, na hora você gela? Poxa, cometi um erro aqui, meu Deus, o que eu fiz? É o seu cérebro mandando para o seu corpo esse comando. A gente aprende muito errando. E eu já errei muito e continuo errando. No dia a dia, a gente às vezes ainda comete erros, aprendo com todos eles. E não tenho mais tanto medo de errar, assim. A gente vai perdendo um pouquinho esse medo, vai entendendo que todo erro, ele traz um aprendizado muito grande. Mas só para fechar essa questão de medo do erro, hoje em dia, quando eu erro, o meu erro, ele acontece em momentos em que eu estou muito confiante. O excesso de confiança, eu até falei isso para você numa entrevista aqui com a Adelor, que o excesso de confiança, ele é tão danoso quanto o excesso de medo. Então, todas as vezes que eu venho errando agora recentemente, às vezes no cerimonial um pequeno deslize, ou algo que eu podia ter feito melhor e não fiz, sempre é quando eu estou muito tranquila. É importante estar tranquilo, mas sempre com um nível de alerta suficiente para não cometer deslizes. Mas era a minha próxima pergunta, porque desde aquela entrevista, essa questão ficou aqui, ó, sabe? Ficou aqui, alugou um triplex na minha cabeça, num terreno de esquina, tá? Sobre essa questão do excesso de confiança, porque quando a gente fala de medo, a gente não lembra muito do perigo do excesso de confiança, porque a falta de confiança faz com que a gente erre, né? Eventualmente possa errar, mas o excesso de confiança também. E talvez seja até mais perigoso. E eu fiquei pensando sobre isso, os perigos do excesso de confiança, e eu queria te ouvir sobre isso especificamente. Maga, eu trago um exemplo do mundo político. Eu acredito que eu não tenha citado isso aquele dia na entrevista. Nós não tínhamos nem tanto tempo para isso. Mas o mundo político tem um episódio do Bill Clinton, numa convenção do partido dele, nos Estados Unidos, ali na década de 80, no final da década de 80. Pode ser que eu esteja cometendo um erro de ano aqui, mas foi em 88. Nesse discurso, que era uma convenção, tinha uma plateia gigante. E o Bill Clinton, a plateia estava empolvorosa, era convenção, aquele clima animado. E o Bill Clinton, ele fez um discurso muito monótono durante mais de 40 minutos nessa convenção. E a plateia, ela já não estava mais prestando tanta atenção assim. E ele não percebeu, ele estava ali inflamado, falando. E quando ele foi se despedir, aliás, ele não foi se despedir, ele disse algo no sentido de, para fechar. Quando ele disse para fechar, a plateia, uau, aplaudiu como se tivesse encerrado a palestra, o discurso dele. O que mostrou, de maneira assim, muito clara, que as pessoas não aguentavam mais ouvi-lo. E esse discurso, essa postura dele, foi um dos fatores que, na época, levaram o partido a ensacar um pouquinho a candidatura dele, a segurar um pouco para que depois ele pudesse, enfim, se candidatar e se tornou presidente dos Estados Unidos. Mas na época, essa falta de preparo, na verdade, não era nem falta de preparo. Ele estava muito seguro. Era um excesso de confiança realmente presente ali, que impediu ele de fazer aquilo que é básico na política, na oratória e na vida, que é entender o interesse do público. O assunto mais importante para uma pessoa sempre é ela mesma. Então, quando você está ali conversando com o público, você precisa estar lendo ele o tempo todo, o feedback verbal e não verbal que ele está te dando ali. O feedback não verbal é se ele pega no celular. Hoje em dia, talvez as pessoas nem fizessem ficassem tão empolvorosas, estariam no celular respondendo coisas enquanto a pessoa está falando. Isso é um feedback não verbal de que não está tão interessante assim. Isso é importante, essa sensibilidade é fundamental e faltou para ele naquele momento pelo excesso de confiança. O meu discurso é o melhor de todos e vocês vão ter que me ouvir.
Não. Absolutamente não. Gi, tu já fez alguma palestra que tu teve esse feedback, que tu precisou contornar ali na hora, de um público um pouco mais difícil, que inicialmente não estava te recebendo muito bem, que depois tu conseguiu contornar a situação? Como os meus conteúdos, eles são muito mais direcionados para quem vive o mercado de trabalho, para quem usa a comunicação numa reunião, num vídeo, o meu conteúdo ele é totalmente aplicável, não só a quem convive com a família em casa, ele é muito mais mesmo para o mundo profissional, para quem tem uma missão grande, profissional, grande para si, profissional, e que necessita da oratória, necessita da prática, da técnica. E eu já fui palestrar para grupos que não aplicavam tanto. Então, quando você entende que há uma aplicação prática, gera conexão. Quando você não entende que existe, isso aqui não vai agregar tanto, a conexão ela é muito menor. E eu já fui convidada por pessoas para eventos cujo assunto não tinha tanta conexão assim com aquele público. Eu precisei fazer uma ginástica gigante para poder fazer meu tema caber para aquele público. Já funcionou em algumas ocasiões, mas em outras não. Porque realmente, em outras ocasiões, foi difícil. O público não se conectou por não ver a aplicabilidade. Tem algum caso para contar para a gente de alguém que você tenha recebido praticamente do zero, que tivesse muita dificuldade de se comunicar e que com o trabalho, com o teu auxílio, tenha conseguido fazer isso depois com segurança e com tranquilidade? Eu adoro ver essas coisas, saber histórias de alguém que deu certo, sabe? Ai, a pessoa não conseguia falar em público, não conseguia gravar um vídeo e depois foi lá e... porque não sei o quê. Adoro. Histórias de transformação. Isso. É que, assim, me surgem vários nomes na cabeça de mulheres principalmente mulheres, que fizeram tanto a imersão Comunica e depois seguiram se desafiando e que hoje estão por aí, palestrando. Tem uma moça que é jornalista, inclusive, que me ocorreu de primeira, assim, agora, que ela fez a imersão em março do ano passado e na imersão são 2 dias, então é muito curto. Mas ali eu já consegui provocar com técnica e com um momento prático, que ela foi para frente e se apresentou para o grupo ali, foi gravada, recebeu depois o feedback pós-evento, que é um mapa que eu construo com toda a análise do desempenho dela, e a partir daquilo ela se sentiu segura a ponto de participar de alguns eventos e se movimentar como palestrante, como cerimonialista, e todas as vezes que ela experimenta que ela tem essa experiência de fala, ela me manda mensagem dizendo: Giovana, você virou uma chavinha. Ela usa essa expressão, você virou uma chavinha na minha vida. Deve dar uma sensação boa demais, né, Gi? Assim, é o combustível do nosso trabalho, porque assim como o seu, assim como de qualquer pessoa que é apaixonada pelo que faz, nós trabalhamos bastante. Nossa, né, às vezes é das 7 às 7, às vezes é fim de semana, às vezes é feriado, e eu tenho um desafio grande que eu não me desligo, e eu tô nesse movimento de me desligar com mais facilidade. Às vezes eu desligo o notebook, mas a cabeça continua... Eu deixei o notebook ligado em casa para vir aqui com você, e eu vim pensando na palestra que eu tô montando, e à noite às vezes eu vou e eu fico. Então a gente tá sempre muito imerso naquilo que se faz, mas a troco de dinheiro apenas? É só financeiro? Não. Porque resposta, não. Porque com o tempo isso não se torna suficiente ou se torna pouco. O que realmente faz a gente se dedicar cada vez mais e buscar e crescer é a transformação que o nosso trabalho gera na vida das pessoas. Eu tento sempre inspirar, como eu sou muito movida por isso, em como que eu posso melhorar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas por meio do meu trabalho, que ele seja sempre instrumento para isso. Eu procuro também, a partir das capacitações, também ter esse quê inspiracional, de que, poxa, a tua comunicação, a maneira como você se expressa, molda a tua realidade para outras pessoas. Ela é um veículo e não precisa ter um microfone da som maior na frente. Você está numa palestra, você grava um vídeo, você troca uma ligação com outra pessoa. A tua palavra está sendo o veículo sempre de transformação da pessoa que está recebendo aquilo. E às vezes a gente não tem a percepção do tamanho desse impacto, né? Porque quando a gente começa a falar, por isso que é um negócio que é tão apaixonante, porque quando a gente percebe o tamanho do impacto daquilo que é dito,
E às vezes algo que pra gente não é tão grandioso, mas o impacto daquilo na vida de uma pessoa que tá te ouvindo é muito grande. É muito grande. E claro, quanto maior o canal, maior o meio que você tem para comunicar, ainda maior o impacto. Então eu tenho certeza de que esse é um combustível poderoso do teu trabalho, e eu tento também, transportando para o meu, a cada profissional que eu atendo, trazer essa questão de que não importa o veículo, o canal que você vai utilizar, mas que a tua mensagem seja uma mensagem de transformação da vida do outro, que melhore a vida do outro. Inclusive, coincidentemente, hoje de manhã, eu sou católica, eu ouço o evangelho todos os dias de manhã. Certo, você está pensando agora, meu Deus, do nada vamos falar de religião. Vamos falar de religião, sim. Mas, por coincidência, o padre falava sobre, ele leu uma passagem bíblica e ele falava exatamente isso, é coincidência pura, de que as palavras que você proferir hoje, elas sejam um meio de transformação da vida das pessoas, de melhora da vida das pessoas, que por onde você passar, aquilo que você disser, que deixe algo de positivo para o outro. Tem uma frase que diz que se você pudesse se alimentar com as suas palavras, você seria nutrido. Eu amo, olha aqui, ó, que eu tô toda arrepiada, até te interrompi, desculpa. Mas amo. Essa frase é poderosa. Muito. Que você seria nutrido ou envenenado. Então, eu tento trazer isso para os meus alunos. E tem várias outras histórias de transformação muito bonitas. Mas eu lembrei de jornalista porque estamos em jornalistas aqui, eu lembrei desse caso. Gi, tem dicas, não as super dicas lá do Imersão Comunica, mas outras dicas do dia a dia, mas para qualquer profissional, né, de qualquer área, pode ser da área de vendas, enfim, de qualquer área, que tu possa deixar pra gente, para compartilhar com a gente? Dicas para melhorar a oratória? Olha, comunicação? Eu vou dizer uma coisa, primeiro, que as pessoas se preocupam demais com vício de linguagem. Quando elas me procuram nas mídias sociais, e me procurem mesmo, adoro falar sobre isso também. O né, o tipo assim, o então. Mas se vocês observarem e assistirem de novo, inclusive recomendamos altamente que assistam de novo esse podcast. Por favor, assistam novamente, tá? Vocês vão observar que em vários momentos eu usei o né, o então. E que isso deve ser o seu foco tão grande. Quando as pessoas pensam em oratória, elas pensam de imediato em vício de linguagem. O vício de linguagem, ele é bom? Não, ele é um poluidor de fala. Ele é uma muleta de fala. Se você tirar, não faz diferença nenhuma para a entrega do seu conteúdo. Mas enquanto ele não chamar mais a atenção do que o seu conteúdo, e é muito difícil a gente perceber isso sozinho, então por isso que a oratória, de fato, também é importante nesse aspecto. Enquanto ele não chama mais atenção do que o seu conteúdo, não dá tanta bola para ele assim. Há vários outros aspectos na oratória que ainda antes dos vícios de linguagem são fundamentais. Tipo? O primeiro, um muito importante, a sua mensagem, e esse é chave. É um diagrama de Venn. Ela precisa ser, e você precisa ter isso claro. Todas as vezes que você for convidado para dar uma entrevista, que você for gravar um vídeo, que você for fazer uma palestra. E vamos pensar agora no mundo profissional. Qual mensagem é importante para você? Qual mensagem é importante para o seu cliente final? E qual mensagem interessaria um repórter? Alguém que fosse entrevistar você? E a gente chama isso no jornalismo de valor notícia, que é algo curioso, que talvez o mundo quisesse saber. O que viraria notícia? O que pode virar notícia? Perfeito. Então, o que poderia virar notícia? O que importa para você e o que importa para o seu cliente, para quem consome o seu produto, o seu serviço, aquilo que você faz. A intersecção do que importa para esses 3 pontos é uma mensagem que você precisa ter muito clara na sua cabeça e escrever ela. Escreva, não tenha só claro na sua cabeça, escreva e verbalize. Outro ponto que é muito interessante é você ter histórias que aconteceram na sua vida, ou que aconteceram com clientes, e que tenham conexão com o seu produto, com o seu serviço, que exemplifiquem o valor daquilo que você faz. Que possam ser usadas também nessas situações. Você me pediu agora uma história de transformação de uma cliente. Já imaginou se eu não lembrasse dessa história? E já imaginou se eu não lembrasse o porquê que eu comecei na oratória, ou que não tivesse histórias a respeito disso? Então tenha também, além do seu arsenal de frases, inclusive
arsenal de frases que podem ser suas, é aquela intersecção ali das 3 informações, mas também você pode ter anotadas frases que sejam conhecidas, frases famosas que tenham conexão com seu produto, seu serviço. Além desse arsenal, tem um arsenal de histórias suas, de histórias que aconteceram com você. Porque sempre que você é provocado a contar algo, a falar sobre o seu produto, seu serviço, você pode lançar a mão dessas coisas. E não deixa para pensar só na hora, porque na hora, às vezes a nossa memória nos trai. Então, deixa essas coisas anotadas, porque são conteúdos ricos que ter à mão sempre é importante. Mas o que dentro da oratória que eu posso trazer que é relevante? Argumentos. Quando nós estamos numa reunião, às vezes a gente defende uma ideia e a ideia não é aceita, não é recebida, parece que você está falando para a parede. E aí, para você, aquela ideia era incrível. Mas será que no lugar de um argumento você não foi com uma falácia? E qual é a diferença? Falácia é você dizer que essa caneca é bonita. Mas, e tudo certo aqui na nossa conversa eu dizer isso e realmente ela é. Mas se eu tenho a ideia de que essa é a melhor caneca para o nosso projeto, eu preciso não só viver a falácia de dizer que é a melhor caneca. E parece óbvio, mas o óbvio, ele precisa ser dito, porque as pessoas pecam no óbvio. Os maiores erros de comunicação pecam pelo óbvio. Pelas sutilezas que não são... Pela falta do óbvio, na verdade. Pela falta do óbvio, exatamente. Então, por que essa caneca é a melhor para o nosso projeto? Como que você sustentaria esse argumento? Vai usar um argumento por autoridade, por exemplificação, usando uma analogia, usando causa e consequência? Então, você entender os modelos de argumento e usar para poder sustentar suas ideias vai fazer com que as suas ideias sejam compradas com mais facilidade. E por fim, talvez, ainda nesse aspecto de conteúdo relacionado à oratória, vou reforçar isso que a gente falou. Os maiores erros acontecem por pecarmos no óbvio. E eu vou trazer uma situação que acontece com muita frequência. Conforme eu disse, conforme eu falei, conforme dito anteriormente, nós repetimos muito isso no dia a dia. Só que se a pessoa está na sua frente, te pedindo para repetir ou perguntando algo que você já disse, é importante que nós assumamos. E eu sei, eu não estou aqui vivendo a ilusão de que as pessoas, eu sei que elas não leem, eu sei que a gente está cada vez mais preguiçoso para ler texto grande, é muita informação. Eu sei que às vezes você disse aquilo claramente, que você está ali por dentro pensando assim, meu Deus, a pessoa está me perguntando isso pela 13ª vez. Mas enfim, vamos ignorar isso e assumir a responsabilidade sobre aquilo que a gente comunica. A responsabilidade no processo de comunicação é sempre de quem comunicou. Assuma a responsabilidade sobre a maneira como você comunicou. Se tem alguém na sua frente pedindo para você trazer algo que você já disse, não seja indelicado de entender. Diga novamente. Diga novamente. E se você realmente percebeu que já falou aquilo mais de uma vez, pergunte, será o melhor canal? Será que... E aí se pergunte antes de perguntar para o outro, será que eu escolhi o melhor canal? Será que não era importante eu ter deixado isso registrado de outras maneiras, além só da verbal? Será que não foi muita informação num contexto que já tem muita informação e eu preciso trazer isso em doses menores numa próxima oportunidade? Então, refletir sobre a maneira que você comunicou nessas situações é muito importante. Então, a gente jogou no chão, pisoteou em cima daquela teoria de que eu sou responsável pelo que eu disse, não pelo que você entendeu, porque eu não concordo com isso. Eu acho que eu sou responsável pelo modo como essa mensagem chegou no outro, porque senão fica muito fácil, eu falo o que eu quiser, do modo que eu quiser, e aí depois eu posso dizer, não, mas eu quis dizer que... Não é? Exatamente. Ou seja, a gente está reformulando, tá? Presta atenção que hoje, na nossa estreia de 2024, a gente acabou com um ditado popular aí, tá bom? A gente está dizendo o seguinte, nós somos responsáveis pelo que a gente diz e disse, e também responsáveis pelo que o outro vai entender. Assuma a responsabilidade sobre a sua comunicação. Você disse tudo, Maga. É muito confortável eu deixar que você entenda como você quiser. Eu só depois não posso reclamar também. A partir do momento que eu terceirizo o entendimento, eu não posso reclamar. Gi, quais foram os maiores desafios que tu já enfrentou nesse período todo? Desde quando tu começou, lá no início do jornalismo, né? Desde esse momento, passando pelo rádio, pela produção, pela TV, depois na comunicação empresarial e agora com a tua empresa. Quais foram os maiores desafios? Olha, Maga, eu vou dizer para você que a falta
Desafios de toda ordem acontecem como acontecem com qualquer pessoa. A desafio de ordem de dúvida. A dúvida é uma companheira danada que às vezes nos paralisa. E por sorte eu tive pessoas ao meu redor que me ajudaram a enxergar os momentos com mais clareza para tomar decisões naquele momento. Decisões certas. Mas eu tive muita dúvida em vários momentos. Eu vou para lá e ganho metade do que eu ganho. O aspecto financeiro sempre foi uma coisa que pesou muito, porque... Qual é teu signo? Eu sou canceriana. Esse que era de Capricórnio, que Capricórnio é mais assim, né? É mais metódico com relação aos ganhos financeiros. Mas tu é canceriana, Gi? Aí eu posso falar uma coisa polêmica? Com todo respeito a quem... Eu não acredito em signos. Eu também não. Eu acredito. Sei que é uma opinião polêmica. Atenção, polêmica. Mas eu não acredito que o dia que a gente nasce, o alinhamento de planetas, as coisas assim, determina a minha personalidade. Enfim, um pouco metódica pra isso. Mas aí polêmica, se usarem esse corte, talvez eu ganhe haters. Não. Proibido haters, gente, pelo amor de Deus. E sabe qual foi o maior desafio? Que eu fui locutora de horóscopo quando eu comecei. Eu tinha 13 anos, eu tinha que ler o horóscopo. E eu juro, teve vezes que eu pegava o jornal da sexta e era sábado e eu lia o horóscopo da sexta, mas pra mim não fazia diferença nenhuma. Eu não acredito nisso aqui mesmo. Ai, que pecado. Pecado nenhum, tá tudo certo. Tá autorizado. Mas foi o emprego que me deram. Esse era um programa de música gaúcha e no meio tinha horóscopo. Nada, né? Que rolê! Então, os desafios, voltando, te interrompi, me perdoa. Os desafios de ganho metade, vou pra lá, ganho menos, enfim, fizeram parte da tua jornada. Sim, de fato. O aspecto financeiro, nós nascemos guerreiras e não herdeiras. Então, o aspecto financeiro foi uma coisa que eu sempre fui muito... me peguei, assim, em vários momentos com a decisão, assim, de... Poxa, mas talvez eu financeiramente me comprometa as minhas contas se eu abrir mão de ganhar metade aqui para ir para lá. E, enfim, em vários momentos eu tive que fazer as contas para poder fazer movimentos de carreira que eram estratégicos, mas que, sob o ponto de vista financeiro, não eram. Então, talvez esse seja um desafio, assim, que pegou em vários momentos. E a falta de clareza em alguns será que não é hora de fazer um movimento diferente? Então, talvez eu tivesse que ter feito movimentos diferentes. Mas tudo ensina. E o que não me trazia clareza lá atrás, eu acredito que hoje, eu já passei dos 30 faz 2 anos, 3 anos, então hoje eu já vejo tudo assim com muito mais clareza, que foram movimentos necessários. E uma coisa... E tu só vê com clareza agora porque treinou antes. É verdade. Né? E sabe que também, além de ter treinado antes, tudo isso me ensinou também uma coisa. Que se você me perguntar, não sei se estava como ideia sua me perguntar isso, mas se você me perguntar, Giovana, daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, eu não tenho a mínima ideia. E eu, honestamente, eu não faço muita questão, assim, de saber, sabe? Eu tô estudando, eu me preparo, eu tenho ideia sobre o que eu quero de movimentos profissionais agora esse ano que vem, mas eu sou intencional naquilo que eu faço. Eu tenho intenção naquilo que eu faço, mas eu não sou dura a ponto de dizer, não, vai ser isso, porque tudo muda o tempo todo. Então, embora eu seja intencional, eu sou uma pessoa aberta hoje a movimentos de carreira. É uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados. O que você vai fazer? Onde é que você se vê daqui a 5 anos? Já que tu me respondeu, então eu vou te fazer outra. O que tu vai fazer em 2024? O que tá planejado pro teu ano de 2024? Muito bem, esse ano, minha grande missão, e eu, sabe, só um parênteses aqui, tem gente que, eu não vou contar meus planos, porque, gente, verbaliza teus planos. Eu voto com ela, tá? Eu assino aqui. Pode botar aqui que eu assino. Porque nós somos acostumados a falar de passado. E o passado, ele tá com a gente, ele nos moldou para que nós sejamos o que somos hoje. Mas quando a gente fala a gente verbaliza aquilo que a gente está planejando, a gente está moldando algo muito mais poderoso, que é o que não aconteceu ainda. Então é importante verbalizar planos. E o meu grande plano esse ano é me tornar uma excelente palestrante.
Esse plano não era de, sei lá, não sei quantos anos atrás? Faltam algumas horas de palco para isso. Muito bem. Me faltam algumas horas de palco. Na oratória, assim como no inglês, como dirigir, assim como qualquer habilidade, é fazendo que a gente vai ficando muito bom. E fevereiro de 2024, eu aqui ouvindo Giovana Pedroso dizer que em 2024 vou me tornar uma excelente palestrante. Tá bom, né? Quem sou eu? As 10 mil horas de prática? Eu tenho 10 mil horas de prática com oratória, mas em palco tá muito longe. E eu, honestamente, não sei se vou conseguir durante a minha vida ficar 10 mil horas em palco palestrando. Mas esse ano minha meta é que durante todos os meses eu tenha pelo menos uma experiência de palco em palestra para me tornar uma excelente, uma exímia palestrante. E, além disso, a Imersão Comunica, que agora em março vem para a 3ª edição, é um projeto que com certeza vai seguir, porque é algo que dá um trabalhão, fazer evento para o In-Company, o evento para empresas. Quando a empresa contrata, você vai lá e entrega, ele é muito simples, porque a empresa que está organizando, está tudo ali, você precisa entregar o conteúdo. No meu caso, com a imersão, eu organizo o conteúdo, eu atendo o cliente que vem, nós vamos receber agora na 3ª edição um casal que vem de Vitória, Espírito Santo. Como que eu não me sentiria responsável por pessoas que vão cruzar o país, que vão pegar 2 aviões. É uma responsabilidade imensa, né, Gê? Então, eu me sinto responsável por cada ponto de contato do evento. Embora hoje eu tenha uma empresa que apoia na organização, é um evento que continua dando trabalho, vai continuar dando, mas é um trabalho muito prazeroso e que vai seguir agora nesse ano de 2024. Além disso, o In-Company para empresas segue muito forte de levar a educação em oratória para os funcionários, para os colaboradores, e esse vai ser o primeiro ano que a Comunica Mais, que é a minha empresa de educação em oratória, ela vai ganhar mais força em termos de marca. Então, esse é um pouco do projeto para 2024 então, e possivelmente 2025. Gi, o que você faz nas horas vagas, quando tu descansa? Ou tenta descansar? Que você falou que não desliga, né? Mas o que você costuma fazer? Estou conseguindo desligar mais agora. Eu tenho, graças a Deus, um parceiro de vida, que é o meu marido, que ele é uma pessoa muito leve. Ontem ainda conversava com uma mentoranda na minha mentoria online, a Comunica Mais, e ela dizia, Giovana, você, assim como eu, é de altos padrões, gosta de se exigir, de se cobrar bastante. E aí eu perguntei pra ela, eu disse, olha, sabe o que a gente precisa no dia a dia? Você tem alguém aí que seja leve? Ela disse não. Aí eu disse, que pena. Mas eu te recomendo. Mas procura, porque assim, o que transformou a minha vida em termos de leveza, se hoje eu sou uma pessoa que tem dificuldade de desligar, eu era 100 vezes pior antes de me casar com o Alexandre. O meu marido, ele é uma pessoa que ele sai do trabalho, se ele não tem nada para entregar em casa de trabalho, ele vai ler, ele vai fazer inglês, ele vai Muay Thai, ele é uma pessoa que ele leve, tá sempre de bom humor comigo. Então nós temos uma relação leve e isso me traz leveza. Eu hoje sou uma pessoa leve porque a nossa relação ela me transforma em alguém mais leve. Então, e eu tô tentando desligar com mais facilidade. E nas horas vagas, então, eu e o Alexandre, a gente gosta de beber um vinho, gosta de ir em um barzinho, um restaurante, de viajar, de ler. Eu amo ler, sempre gostei muito. Meu segundo emprego foi como bibliotecária. Então, ali eu tomei um gosto pela leitura, assim, bem grande. E é isso que eu gosto de fazer. Qual foi o último livro que tu leu? Eu estou lendo agora um incrível, que é O Ruído, do Daniel Kahneman, que foi Nobel de Economia. E eu gosto, o último que eu li foi o Outliers. Outliers, que é fora de série, Outliers. Foi um livro que durante mais de 300 semanas, ele foi um dos mais lidos na lista do The New York Times, que fala do conceito das 10 mil horas de prática. Eu já tinha lido esse livro há uns 4 anos e eu queria retomar agora que eu estou trabalhando com afinco na educação em oratória, eu lembrei desse conceito das 10 mil horas e eu retomei a leitura desse livro. Então são os dois, um que eu terminei e um que eu comecei agora. Pra gente fechar, o que te faz morrer de tédio? Ai, que pergunta difícil! Eu vou me concentrar para dar uma resposta bem boa. E nessa hora... a primeira coisa que eu vou falar uma coisa que talvez também me renda haters, mas o que me faz morrer de tédio é não fazer exercício físico.
Porque pode ser que sabe por quê? Porque às vezes as pessoas acham que eu sou tóxica, porque eu acordo, sabe? Aquela pessoa tóxica de rede social que posta. Qual é a sua desculpa? Não, assim, ó, eu só gosto, tá? Não me julguem. Eu gosto de acordar cedo. Tu acorda que horas? 10:45. Também não é tão cedo assim. Tem cedo, pessoas que acordam, que me dizem que acordam às 5, então não é tão cedo assim. 10:06 é aceitável. Tá dentro do nosso... Tá tudo certo, então. Então pronto. Acordar cedo, fazer um cafezinho e ir pra academia. Quando tem algo que me limita de fazer essa rotina, eu fico chateada, molenga. Então, isso que me faz. Que lindo, amei. Amei a nossa conversa, Gi. Eu também. Ai, eu comecei com tudo. Ó, presta atenção, tá? 2024, vocês me aguentem, porque eu comecei assim, vocês imaginam o que vem depois. Gi, obrigada. Eu que agradeço. Adorei demais a nossa conversa. Adorei a nossa conversa. Infelizmente, eu delimitei em 30, 40 minutos. Péssimo, né? Porque era pra continuar, mas enfim. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu admiro muito, muito mesmo o teu trabalho. É recíproco. E a maneira como você se comunica, ela é leve, ela é criativa. Parece que você você nasceu pra fazer isso, mas parece que você nasceu fazendo isso. Que faz isso há muito tempo. Então é incrível. E admiro muito, muito obrigada e conte sempre comigo. E você que está nos acompanhando, muito obrigada também. Conte sempre com o meu trabalho. Quem quiser me seguir lá no Instagram, @GiovanaPedroso, G-I-S-zinho lá, não é Pedroso com Z. No YouTube eu tenho meu canal também, com os vídeos que eu subo toda semana, conteúdos em oratória. Então me sigam lá para parar de perder oportunidades por medo ou vergonha de vir dar entrevista para Maga. Porque assim, ó, para deixar bem claro, né? Comecei o ano com coragem, porque eu fui entrevistar uma especialista em oratória. Então presta atenção, né? Tô bem corajosa. Esse foi o nosso primeiro Ninguém Morre de Tédio deste ano. Esse episódio já está disponível no YouTube e no Spotify também. Na semana que vem a gente volta com mais uma entrevista. Um beijo e até lá.